Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. Cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, sejam bem-vindos, Mais uma noite para estarmos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Nós somos privilegiados por estarmos aqui nessa noite. Nós somos privilegiados porque o Senhor nos escolheu. Em meio a uma multidão, nós estávamos perdidos em meio à multidão e o Senhor nos achou, Ele nos resgatou, Ele falou: olha, eu quero você, eu preciso resgatar aquele perdido. Foi para isso que Ele morreu naquela cruz, foi para nos salvar e é por isso que estamos aqui nessa noite. Para glorificar o nome dEle e agradecer por esse privilégio. Amém? Vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Vamos começar orando. Amém? Curve agora a sua cabeça e declare agora todo o seu amor por esse Deus maravilhoso. Soberano e maravilhoso Deus, nós queremos te glorificar nessa noite. Queremos exaltar nessa noite o teu santo nome. Queremos te agradecer, porque tu nos tirou daquele lamaçal e nos colocou em lugar de honra. Muito obrigada, Senhor. A tua palavra, Senhor, e as tuas promessas serão cumpridas em nossas vidas. A tua palavra nos diz que tu nos levará para a Nova Jerusalém, para que nós possamos andar em rua de ouro,
E haverá naquele lugar muros de cristais. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, só haverá alegria. E nós iremos cantar naquele lindo coral. Muito obrigada, Deus, porque nós estamos aqui nesta noite. E eu quero, Senhor, declarar o nosso amor por Ti. Senhor, que nesta noite Tu possa nos revestir com as armaduras da fé sobre as nossas vidas. Senhor, engrandecemos o Teu santo nome. E que a fé possa crescer nesta noite em nossos corações. Senhor, acrescenta a fé em nossas vidas. Faça crescer em nós, Senhor, a chama do primeiro amor sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos nesta noite escolher dar o melhor de nós. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E nós escolhemos nesta noite adorar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome. Nós escolhemos nessa noite entregar o nosso melhor para Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque nós queremos Te agradecer. A Tua palavra nos garante que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é debaixo dessa promessa que nós estamos aqui hoje. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nos usa, Senhor, como um canal de bênção. Usa, Senhor, o pastor nessa noite como um canal de bênção. Usa, Senhor, o louvor como instrumento de bênção nas nossas vidas, meu Pai. Senhor amado, nós queremos exaltar o Teu santo nome e colocar diante de Ti, Senhor, as nossas petições. Senhor, envia nessa noite os Teus anjos guerreadores para guerrear em nossos favores. Nós declaramos que neste lugar, Senhor, a vitória está declarada para cada um de nós. Senhor, que as bênçãos do céu serão derramadas nessa noite sobre cada um. Envia, Senhor, a Tua unção de cura. Envia, Senhor, a Tua unção de salvação, a Tua unção de ousadia, a Tua unção de libertação sobre as nossas vidas. Nos usa, Senhor, e nos capacita cada dia mais e mais. Muito obrigada, Senhor. É no nome de Jesus que eu Te glorifico e Te exalto. E as palmas adoram o nome do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Nós queremos bendizer o nosso Deus. Amém? Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Toda honra. Nós fizemos um ensaio e agora a gente vai para valer, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
glória e de receber o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Declara, igreja, louve. Pá, 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 pá. Seu nome. Mais uma vez, tá bonito, vai lá. A palma. Pá, 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 pá. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para seu nome para seu nome para sempre. Nós louvamos a ti, Senhor. Celebre, celebre, porque o nosso Deus é bom. Aleluia. E não há nada melhor do que estarmos aqui nessa noite para falar sobre Ele, para que a nossa mente escute sobre Ele. Entenda que nós servimos a um Deus grande. Oh, 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 Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus, Ele está aqui. Aleluia! Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos sem temor algum. Jesus está, Ele está aqui.
Ele faz. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei, você é curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando. Em nome de Jesus, e bradaremos mais uma vez. Deus está. Viverei e não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Profetiza nesta noite que eu viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que estou curado. Ei, Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. O Senhor é grande e nada vai calar a voz dos adoradores que clamam, que buscam. Oh, feche os teus olhos onde você está. Nós somos a geração do avivamento, a geração dos últimos dias. O inimigo vai tentar te paralisar, te calar, mas em nome de Jesus, assim como nós acabamos de cantar, o Senhor está dissipando todas as trevas das nossas vidas, para que nós possamos andar na luz divina, na luz divina do seu grande amor. E eu creio que quando você abrir a sua boca, algo de sobrenatural vai acontecer. Porque você não é qualquer pessoa. Você é filho, você é filha de Deus. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez,
descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Peça nessa noite, peça. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó, clamamos, clame, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh Senhor, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Então clame de todo o seu coração e diga: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor
diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Você começasse a orar em línguas. Vamos encher este ambiente com a presença de Deus. Deixa o Espírito Santo encher este lugar, encher esta casa nessa noite. Enche este ambiente, enche este lugar. Este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Oh, vem fazer, vem fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. O Senhor, aviva cada família. Aviva, Senhor, cada casamento. Aviva, Senhor, aviva dos filhos, dos jovens. Oh, Senhor, aviva-nos. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, que caia
diante da presença do Senhor que tudo pode fazer, amém? Vamos declarar o que diz. Diga assim: como a igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Diga assim comigo: em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia! Pode sentar, abençoados. Boa noite. A graça e a paz
Nós somos o povo que vai morar no céu. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu vou, não sei se você vai. É claro, amém. Muito bom, este é o povo mais feliz da terra. Nós temos motivo, amém. O nosso Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar com vocês aqui. Ali é a Elaine? Não? Não. Como é o nome dessa na frente do Milton? Fala o nome para mim. É Fátima. Seja bem-vinda, Fátima. Deixa eu ver quem que está por aqui. Pessoas assim que eu já não vejo há um tempo, e que bom que estão aqui, glória a Deus. Deixa eu ver, parece que a Janaína tinha ido buscar o Evandro, a Janaína tinha ido buscar a mãe lá na cidade dela. Fica aqui o meu carinho para Laura. Diga, lá atrás, deixa eu ver, careca. Olha o jeito que ela se refere aos meus amigos. Quem será, meu Deus do céu? Como é o nome deles? Como é seu nome, meu querido? Oi? Wagner. São seus amigos? Conheceu agora e já fez essa referência. Me desculpa, viu? Eu pensei que era amigo, por isso que eu embarquei. Mas é chique, viu? Tá chique. Do lado do... Como é seu nome? Luciano. E do lado do Luciano, Wagner. Deus abençoe demais. Viu, querido? Desculpa pela intercorrência. Amém? Nessa hora a gente quer ser legal, nem sempre consegue, é ou não é? Muito bem. Mais alguém? Olha quem que está aqui, que beleza. É a Regina Leão. Que alegria, Rosana. Muito bom, maravilha. Maravilha. Sejam todos então muito bem-vindos. Amém? A nossa criançada está num outro prédio, numa festa maravilhosa. E eu quero agradecer a toda a organização, toda a equipe que está lá, e vai ser assim algo muito marcante para elas. Comes e bebes, salgado, doces, vai ser assim maravilhoso, tá bom? E eu preciso falar do teatro que nós tivemos ontem, igreja cheia, que alegria que foi, né? Eu fiquei muito impactado com a nossa peça de Natal. Tivemos assim número recorde de visitantes, de amigos, de convidados. Foi muito especial. Eu quero aqui parabenizar o nosso casting, o nosso elenco, os nossos atores, figurantes, todos aqueles que trabalharam no cenário. Que mais? Figurino, preciso falar da Naide e da Val, maquiagem, penteado, nossa equipe do som, iluminação, mídia, estacionamento, segurança, equipe de apoio, quem mais? Oi? Bilheteria, quem mais? Eu quero agradecer todo mundo, porque foi assim maravilhoso. Foi muito bom. E vocês estavam assim, os nossos atores e tudo mais. Os defeitos especiais, né? Eu preciso falar que se destaca a Leise e a Luciana Arantes, que está lá no Ministério Infantil, né? Que encabeçam esse trabalho. Não é fácil, gente. Sabe por quê? Esse ano nós começamos a ensaiar mais cedo. Se ensaia mais cedo, a equipe acaba cansando mais. Se não ensaia,
alguns reclamam porque não tem muito tempo hábil para estudar, enfim. Mas, em linhas gerais, tirando todos as dificuldades, foi assim maravilhoso. A gente supera os percalços, as dificuldades, as lutas, os problemas, as inconveniências, choro, não é? Lu chorou bastante. Você chorou também ou não? Em cena, né? Mas não nos bastidores, tem que chorar nos bastidores, é muito bom. É uma humilhação boa. Quebranta, não é verdade? Mas foi assim maravilhoso. Toninho estava lindo, não é? Chico, cadê o Chico? O soldado estava bem na fita. Maria e José, não preciso nem falar. Ela foi a Maria, ele foi o José. Quando eles fizeram a peça, eu senti assim um clima. Não agora, lá atrás. Nós já exibimos essa peça e de novo, como é que chama quando você faz de novo? Como é que chama? Como chama? Tudo bem, reprisamos a peça. Aí eu senti que esse José, na hora de fazer um agrado na barriguinha da Maria, tudo bem que era postiça a barriguinha, que Maria estava grávida, sendo que a Maria estava grávida. E eu percebi ele muito carinhoso. Na hora, você tirou uma casquinha, eu senti ali. Aí ele, né, muito carinhoso com Maria, né, cabecinha no ombro da Maria. Vem cá, meu amor, vamos fugir dos soldados, vamos lá pro Egito. Não, pro Egito não tinha nascido ainda, né? Aí o que foi que aconteceu? Casaram. Não é? Olha que bacana, não é? De repente tem um fruto bacana aí do teatro, né? Não é? Ela é do louvor, ele também é do louvor. E eles representam assim muito bem, né? São atores assim, não é? A gente fala amadores, mas tem ali um veio profissional muito forte. Então foi muito legal, né? Parabéns, parabéns a todos. Maravilhoso. Obrigado também a todos que oraram, jejuaram, patrocinaram, investiram, porque é muito caro. Vocês olham tudo isso daqui, gente. É um trabalho enorme para desmontar tudo isso, depois para montar tudo isso, não é? Começaram, eu não sei se ontem, não, hoje cedo, né? Aí foi montado tudo isso. Paulinho montou antes a bateria ou não? Ou tudo foi montado hoje? Gente, é muito trabalho, é muito desgaste. E qualquer coisa que você faça, não fununcia, sabe? Tem problema. Mas foi assim, muito bom, né? Tudo organizado, a equipe é muito forte, a equipe é muito boa, não é? Ano que vem vamos ver se a gente tem condições de exibir para a cidade. De repente a gente exibe até lá na praça, né? Vai ser muito legal. Ou senão a gente vê uma outra coisa, porque é tanto talento, a gente faz uma exibição. Eu gostaria de fazer uma exibição só evangelística, sabe? A gente evangelizar, trazer as pessoas, convidados mesmo, sabe? Aí a gente faz 2 edições. Foi maravilhoso. Eu quero aqui parabenizar todo mundo. Karina, foi muito legal, né? Os defeitos especiais foram maravilhosos. Aquela do bambolê que brilhou, né? que acendeu, o pano que acendeu, a estrelinha que veio toda acesa, ou não é? Foi muito legal, né? Muito bacana mesmo. Gostei demais. Então, parabéns a toda a igreja. Muitos não vieram hoje. Hoje tem jogo? Está explicado. De quem? Você quer ver como que manifesta? Quem é corintiano aqui? Ó, para você ver, esse povo precisa ser liberto. É só a graça de Deus mesmo, viu? Agora até explicar, tem gente que ama mais o Corinthians do que Jesus, sabia? Tem um irmão que falou comigo e ele falou: olha, pastor, que Deus me perdoe.
Ele falou, se eu for na igreja, pastor, eu vou ficar assim, ó, no culto, ó. Ele falou. Está dividido. É ou não é? Mas enfim, aqui estamos nós, né, pastor? Glória a Deus, muito bom. Eu preciso falar da Valéria, que sofreu um pequeno acidente, mas de certa forma teve uma consequência, não é? Ela está internada, ela tem um salão de beleza, sofreu um acidente, um carro bateu na moto, ela teve lá um machucado e tal, mas mesmo assim ela ficou trabalhando 12 horas em pé. Aí, aquilo evoluiu para uma trombose. E vocês sabem que trombose mata. E está ali o médico, ele sabe disso, né? Mata ou não mata? Mata. Quem não sabe somos nós, né? Ele sabe. Aí, ela ficou internada, graças a Deus já está fora de perigo, já está bem. Em nome de Jesus ela vai sair de lá antes do previsto. Leva, Endel, o nosso carinho para ela, que Deus abençoe muito a vida dela. Amém? Nós temos uma outra situação, uma pessoa queridíssima que ia vir no teatro, e ela compartilhou comigo e disse, pastor, só reserva um lugar na frente. Reserva não, ela disse que chegaria mais cedo, eu que pensei em reservar. Só que depois eu pensei melhor, falei, olha, liguei para ela e disse, é melhor você não vir. Por quê? Ela fez um transplante de medula e ela está nos 100 dias, então está com a imunidade zerada. E ela não pode ter nenhum tipo de infecção, de algum tipo de contágio, é perigosíssimo. Eu falei para ela, fica em casa e da próxima vez você vai, a saúde é mais importante, é ou não é? Não vai faltar oportunidade, então nós temos que trabalhar essa coisa da integridade física de vocês, não é? Então, tanto que eu falei da Valéria, como eu estou falando da Beth, né? Isso vale para nós, a saúde da gente é muito importante, a gente tem que cuidar da nossa saúde, não é? Física e mental. Amém? Eu acho que tem mais alguma coisa para eu falar ou não? Oi? Ah, é verdade. Sexta-feira, o nosso louvor foi para Pinhalzinho, participar do aniversário da Igreja Filadélfia lá, e o nosso louvor foi, né, e foi também muito lindo, né, glória a Deus por isso, parabéns ao Ministério de Música, e aos irmãos que vieram na sexta-feira, que estiveram comigo aqui, que foi uma classe maravilhosa. Vamos estudar um pouquinho da palavra? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, no Evangelho, capítulo 2. O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, que equivale a 80, 120 litros. Disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que
o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai querido, fala conosco neste momento, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos um tempo onde milagres têm acontecido na nossa vida todos os dias. Só pelo fato de você estar aqui hoje é um milagre. Só pelo fato de você chegar até aqui é um milagre. Cada um tem a sua história de vida e sabe pelo que passou. Altos e baixos, montanhas e vales. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós vivemos um milagre sem chamar o milagre de milagre e sem perceber que a mão de Deus está por detrás de cada coisa. Pelo fato de respirarmos, pela dádiva, pelo dom da vida, que é presente de Deus, é um milagre. Somos perfeitos, inteligentes, capazes, habilidosos, com um poder tremendo de adaptação. Podemos aprender qualquer coisa. Muitos são preguiçosos e muitos não se empenham, mas nós podemos fazer coisas que muitos podem até duvidar. Eu acredito que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, nos abençoa diuturnamente. Só que você vai ver mais milagres a partir do momento que você começa a acreditar isto a Deus, que você reconhece, que você agradece. Nós vemos uma passagem aqui onde existia uma oportunidade para um milagre acontecer. Jesus vai numa festa de casamento, falta vinho, e era desonroso naquela época faltar vinho para os convidados. Maria vai até Jesus e diz que tinha acabado o vinho. O que é que Maria queria? Que Jesus fizesse alguma coisa. Aí ele diz: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando ele diz mulher, não era desrespeitoso, era como se ele dissesse: senhora, ainda não é chegada a minha hora. É interessante que depois disso, Maria diz: façam tudo o que ele pedir. Aí, Jesus vai, pede as talhas, 6 talhas, com água, e aquela água se transforma em vinho. Não em qualquer vinho, mas do melhor vinho que aquelas pessoas tomaram. É interessante entender que nós precisamos compreender o tempo de Deus para viver o nosso milagre. A gente muitas vezes se antecipa ou atrasa. E o nosso Deus, Ele nem se antecipa e nem atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Marta e Maria tinham perdido seu irmão Lázaro. Era amigo de Jesus. Jesus chorou por causa disso. E quando ele chega, Marta diz assim: se você, Jesus, tivesse chegado antes da hora, ou mais cedo, meu irmão Jesus não teria, ou meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela não entendia quem estava ali diante dela.
ela não sabia o poder que Jesus tinha. Do mesmo jeito acontece com a gente. Jesus não pode ser apenas um personagem da Bíblia. Ele precisa ser aquele que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele conhece os nossos pedidos, as nossas necessidades. Ele ouve as nossas súplicas, o nosso clamor. E tudo o que devemos fazer é ter consciência de quem Ele é e do poder que existe sobre a vida dele. Somos igreja, somos seus filhos e filhas, e Deus quer nos abençoar. Olha só, Lázaro já tinha morrido há dias, o seu corpo já estava em avançado estado de putrefação. E ele pergunta: onde é que está Lázaro? Está lá no cemitério da saudade. Vamos lá. Quando ele chega lá, meus amados, ele diz assim: Lázaro! Sabe por que ele chamou Lázaro? Porque se ele não chamasse pelo nome, os defuntos se levantariam todos. Ele chamou Lázaro. Aí ele levanta, ressuscita, acorda, desperta. Muitas vezes o Lázaro está dentro de nós, está morto. Pode ser a nossa fé, porque ela não está operante. Você não está usando, você não abre a boca, você não profetiza, você não chama as coisas que não são como se já fossem. E você precisa entender quem é Jesus e o poder que está sobre a vida dele. Você precisa estar conectado com o divino, com o céu, para poder compreender que a tua bênção está mais perto de você do que você imagina. Ali Maria diz: Jesus, acabou o vinho. Ela sabia quem era Jesus, ela sabia o poder que Jesus tinha, mas Jesus nunca tinha operado um milagre. Eu acredito que ela estava assim ansiosa de ver Jesus como Filho de Deus fazendo um milagre. Eu entendo o coração de Maria, mas Jesus recusou o que Maria falou. Mas em seguida Deus fala com ele. Era uma oportunidade, tinha muita gente ali. E o primeiro milagre de Jesus acontece num casamento, numa festa, nas bodas. Imagina, ele transformou água em vinho. Nós muitas vezes operamos também esse milagre inverso, transformamos vinho em água. Nós transformamos, amados, vinho em água. Transformamos pão em pedra, por causa da nossa incredulidade, da nossa dúvida e da nossa descrença. Diga comigo: tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Você precisa crer nesse Jesus e no poder que Ele tem. Ele pode trazer alegria para a festa, porque vinho representa alegria. Ele pode trazer alegria para a festa. Ele pode se manifestar numa festa. Preste atenção. Muitas vezes a nossa vida deixou de ser uma festa. Tem muita gente que vive deprimido, angustiado, perturbado, alguns até endemoniados. Por conta do quê? Problemas, dificuldades e lutas. Preste atenção, você precisa conhecer Jesus e o poder que está sobre Ele. E nós somos a igreja, somos filhos e filhas, e nós vamos viver o nosso milagre dia a dia, cada vez maior, melhor e superior. Creia nisso. O problema é que nós não cremos. Preste atenção. Você tem que olhar para aquilo que você está passando e dizer assim: é passageiro. É
temporão. Teve início, vai ter término. Tudo na vida é assim. Só que nós eternizamos o problema, a dificuldade, a luta. Nós fazemos tudo ao contrário. Você tem que olhar para a tua vida financeira, econômica e material e dizer assim: em nome de Jesus, eu vou mudar isso. A maior parte dos problemas financeiros que nós temos foi porque nós mesmos provocamos. Administramos mal o nosso orçamento, as nossas finanças. Aí botamos a culpa no diabo. O diabo bagunçou, pastor, minha vida financeira. Não foi o diabo. Faltou discernimento, sabedoria, estratégia. Nós fizemos do jeito que queríamos, de impulso. Mas quando você entende, peraí, eu vou buscar a sabedoria de Deus. Deus vai te dar sabedoria para você romper, para você viver o novo e diferente. E olha, estamos chegando aí no novo ano. Aí começam as promessas, é ou não é? E dura pouco. Toda esta empolgação, alegria da alma, entusiasmo. Você tem que ser disciplinado. Buscar Deus, pensar e repensar. Perguntar para alguém que já passou por esse caminho, antes de cometer, me desculpa, uma burrice. Eu falei na sexta-feira sobre inteligência emocional e inteligência espiritual. Muitas vezes a gente tem inteligência espiritual, mas tem burrice emocional. Muitas vezes tem inteligência emocional, mas tem burrice espiritual. E a gente precisa conciliar as duas coisas. Você precisa se determinar: eu vou sair das dívidas. Como é que você sai das dívidas? Não faz novas dívidas. Contas não são dívidas. Dívida é aquilo que a gente contrai e não consegue pagar. Aí você fica inadimplente, atrasa. Mas você tem que pegar tudo que você deve, colocar num papel e orar, apresentar a Deus e dizer para Ele: eu creio que Tu tens o poder de me abençoar para sair das contas, das dívidas, da inadimplência, dos atrasos, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Deus pode mudar tudo. Ah, pastor, eu não sei quanto eu devo, nem quero saber, isso mexe comigo. Pastor, deixa quieto. Não é assim. Eu conversei com um irmão, ele falou: eu emprestei 5 mil reais de uma pessoa e eu não tenho como pagar. Eu falei: quanto tempo faz que você emprestou esse dinheiro? Ele falou: ah, pastor, já faz uns 3 anos. 3 anos. Deixa eu fazer uma conta aqui, quer ver? 3 anos. 3 anos são 36 meses. 12, 24, 36. Então são 5 mil dividido por 36. É isso? Se ele pagasse R$139 por mês, ele tinha pagado essa conta. Olha, eu não tenho tudo que você está me pedindo para pagar. Ele passou 3 anos sem pagar. Se tivesse pago R$138,88, estava paga a conta. Então a gente tem que saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Senão você faz o que não pode, gasta o que não tem para mostrar para quem você não gosta. Por que quer ostentar? Quer ser o que não é? Então como é que você tem que fazer? Eu vou sair das contas. Se determina. Em nome de Jesus. Pode ser que leve um tempo. Aí a pessoa levou um tempão para se endividar, mas ela quer que Deus opere um milagre do dia para a noite. Pá!
Pronto, não devo mais nada para ninguém. Deus pagou a minha conta. Diziam que São Pedro estava conversando com Deus. Aí Deus disse: eu vou visitar a terra. Aí São Pedro disse: não vai. Ele falou: por quê? Ele falou: porque o senhor está devendo muito lá embaixo. Eu não fiz conta nenhuma. Pois é. Os homens fazem e dizem assim: Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague. Amados, deixa eu falar para vocês. Deus quer que você tenha um sono tranquilo. Deus quer que você tenha uma consciência tranquila. Deus quer que você mude de vida, seja próspero. Quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa nessa prosperidade do mundo. Mas só de não dever é muita prosperidade, gente. Só de não ter gente batendo na porta da gente, cobrando a gente, é muita prosperidade. Só de você saber se contentar com o pouco que você tem, porque a coisa é assim. Deus abençoa a tua vida. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Ele vai colocar sobre muito. Então tudo é um processo. Foi um processo para endividar. Tem uma irmã que tem 5 TVs na casa dela. Pastor, eu só preciso orar, porque eu comprei uma de 75 polegadas, eu estou com dificuldade de pagar. Eu falei: vende umas 2 aí. Não, vou vender minha TV. É a pegada. Eu falei: irmã, não precisava. Mas a vizinha comprou. A vizinha comprou uma de 65, ela quer ficar por cima. Eu compro uma de 75. Para quê? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha uma TV preto e branco, ABC. Antena em cima. Colocava bombril para pegar o Silvio Santos. Aí depois veio aquela antena que ficava em cima da televisão da casa, né? Vira para a direita! Não! Para a esquerda! Não, tá bom! Não, piorou! Chovia, não pegava nem o canal da urina, não pegava nada. Para fazer colorida, sabe o que eles faziam? Vendia, camelô vendia. Era uma tela tipo assim, chapa do pulmão. E colocava na frente da tela da televisão para ficar colorida. Para enganar bobo. E as pessoas compravam, porque, não é? Olha, a televisão colorida. Era nada, era um borrão. Hoje, amados, nós vivemos o céu, gente. Vivemos o céu. Só para encerrar, eu preciso falar isso para vocês. Se vocês querem prosperar, vocês não vão prosperar prejudicando alguém. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então hoje nós vamos fazer uma oração, nem que seja a oração da intenção do teu coração, onde você vai dizer assim: Deus, eu preciso pagar minhas contas. E não sei como pagar. Mas vou botar tudo no papel, como o pastor falou, vou estar orando, o Senhor vai me dar estratégia para eu dar testemunho e mudar de vida em nome de Jesus. E Deus vai honrar você. Para que você possa, procura os devedores, diga: olha, eu quero pagar pouquinho. Quando eu me converti, já contei isso para vocês, Deus tratou comigo. Aí eu falei: Deus, para que eu estou devendo? Aí você quer ouvir aquela voz do céu assim: para ninguém, todas as tuas dívidas estão perdoadas, filho amado. Aí lá dentro de mim, a minha consciência me acusou. Eu falei assim: eu preciso ir no Miyashiro, lá na praça. Procurei o Moacir, cheguei: Moacir, estou devendo aí faz 2 anos. Eu tinha lá meus 20 anos de idade. Aí o Moacir falou: não, você não deve nada. Eu falei: pode procurar que eu tenho aí uma pendência com você. Aí procurou. A gente foi numa sala no fundo, tinha
uma caixinha de madeira. Ele procurou, falou: tem sim, está aqui uma conta. Falei: eu quero pagar com juros e correções monetárias, porque agora eu estou indo na igreja, eu sou crente e eu não posso ser caloteiro. Aí ele falou: fala onde é a tua igreja, leva meu Deus, todo mundo precisa ir para a sua igreja, vão pagar as contas aqui. Aí por que eu tenho que pregar isso, gente? Para a gente mudar, porque a gente quer prosperar, não quer? Mas como que a gente vai prosperar dando tombo nos outros? Faz igual Zaqueu: se eu tenho defraudado alguém, prejudicado alguém, eu quero pagar, eu preciso pagar. É só conversar. Tem gente que gosta de postar na internet, né? Não precisa, procura pessoalmente a pessoa, troca uma ideia com ela, vamos resolver aqui, e está tudo certo. O que eu quero é que vocês tenham testemunho, deem testemunho, e que vocês vivam uma vida assim, de prosperidade, onde Deus vai acrescentar muito na vida de vocês. Deus tem nos vestido, calçado, dado uma casa para morar, cama para dormir, travesseiro para reclinar a cabeça, um teto, um carro. Às vezes você compra um carro, fica assim: meu Deus do céu, será que esse carro é gastão ou não é gastão? Se Deus te deu o carro, Ele vai dar condições de você pôr combustível. Ah, será que documento é caro? Se Deus te deu o carro, Ele vai te dar condições de pagar o documento. Será que o seguro é caro? Se Deus te deu o carro, Ele vai te dar condições de você pagar o seguro. Preste atenção, é que a gente está num nível muito raso de fé. O que você tem que pensar é que Deus quer mudar a nossa vida, o nosso testemunho. A gente não viu aqui que esse milagre serviu para a glória de Deus? Então, em nome de Jesus, vamos ter testemunhos também para glorificar o Senhor, amém? Olha para quem está do seu lado: você é autoridade, você é autoridade. Você vai olhar para quem está do lado e vai dizer assim: eu profetizo em nome de Jesus, muita prosperidade para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Olha quem está aqui: Jorge está aqui, sua amada está aqui, que legal, Deus abençoe. Separa o teu melhor agora para o Senhor, teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Nós vamos fazer uma oração em seguida, e eu gostaria de orar e abençoar todos vocês. O Pix já está em tela. Se você quer um envelope, pega o envelope, preencha. Você também pode fazer pela maquininha, se assim desejar. É só levantar a mão, nós levaremos até você. Amados, deixa eu contar essa bênção aqui. Primeiro, que no dia 15 pagamos o nosso aluguel, amém? Meu amados, nosso aluguel teve um aumento de R$6.500, mas glória a Deus, Deus é fiel. Aí chegou dia 20 é vale e 13º, segunda parcela. Amados, gemi, mas Deus é fiel, e vocês são uma bênção, amém? Separa o melhor para o Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu.
ficar em pé. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Amém. Estenda as mãos para cá. Pai, nós regamos as sementes que foram plantadas nesta noite. Abençoe cada dizimista, ofertante, cada pessoa que contribuiu de coração e com alegria. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar todos aqueles que estão aqui e que têm necessidades, carências e precisões. Pessoas que estão passando pelo estreito, pelo aperto, pelo deserto. Socorre, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Tira das dívidas, das contas, dos atrasos. Devolve, Senhor, a dignidade para cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos testemunhar e glorificar o Teu santo nome. Por cada vitória, conquista e milagre. A Ti todo louvor, honra e glória. Abençoe cada irmão, recebe a oferta da mão calejada, do suor do rosto, do corpo cansado. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos, aqueles que têm um projeto de vida. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre todos, aqueles que estão aqui no templo, como aqueles que estão em casa. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e ele chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Obrigado. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Natal. E gostaria de perguntar para você, como é que você tem vivido no Natal? Como tem sido o seu Natal? Eu confesso que eu sinto a diferença do Natal de quando eu era mais novo, do Natal de agora. Eu sei que muita coisa mudou. Quase tudo é diferente. Muita coisa foi criada e renovada. Mas o Natal não podia perder a sua cara, a sua característica, o seu valor. Então nós, como cristãos, nós precisamos resgatar isso. Porque Natal para nós não pode ser só festa, comes e bebes, troca de presentes. O Natal para nós, ele precisa ter como centro o nosso Senhor Jesus, que nasceu, que veio para este mundo para nos salvar, para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida que era impagável, a nossa conta que era impagável. Só tinha uma forma disso acontecer: de Jesus nascer de uma virgem. A semente que foi plantada nela foi a do próprio Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo
e o poder do Altíssimo te envolverá. Jesus, ele nasce contrariando tudo aquilo que os judeus esperavam. Ele não nasceu envolto de pompa, privilégios, riqueza. O nosso Senhor Jesus nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. Ele contrariou todos aqueles que estavam esperando Jesus na sua realeza. E ele contraria a religiosidade daqueles que esperavam que Jesus viesse de outra forma. Os judeus esperam o Messias até hoje. Eles não consideram Jesus como o Yeshua HaMashiach, como o enviado, como o Messias, como o Salvador. Mas pelo Espírito Santo de Deus, nós fomos convencidos, não por homens, mas pela graça de Deus, de que Jesus é Filho de Deus, que Jesus já veio e fomos alcançados pelo seu favor. Aceitamos o sacrifício vicário e salvífico de Jesus, de que ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui. O que nós celebramos no dia do Natal é a bondade de Deus que enviou o seu Filho, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E existe uma celeuma muito grande, principalmente na internet, com respeito a Natal, com respeito à árvore de Natal, com respeito a tantas coisas que eu acho besteira, porque a nossa maturidade nos leva a entender que Jesus não nasce no dia 25 de dezembro. Ele deve nascer nos 365 dias do ano no nosso coração. Essa data passou a ser uma data comercial. Antigamente se dava muito presente. Antigamente muita gente se endividava. Mas hoje é um abraço, um beijo e Feliz Natal e vai lá. Se não, você como cliente assíduo, vai lá numa loja de R$ 1,99, que mudou o nome, não é? Agora tem R$ 2,99, R$ 3,99, R$ 4,99, R$ 5,99. Onde nós procuramos o mais barato, e a internet tem, não é? Para oferecer. Quando chega, é o oposto daquilo que você viu na foto. A cor é diferente, a estampa é diferente. Tudo é diferente. Na modelo tudo fica maravilhoso. Mas quando você coloca a roupa, miséria e queima. Sangue, vinho e óleo. Shopee. Tem gente que sonha e fala línguas estranhas. Shopee, 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 Shopee. Mercado Livre é só graça. Temos que tomar cuidado com essa compulsão. Porque tem gente, não, eu comprei porque eu achei bonitinho, gostei. Quando chega não é funcional, não serve para nada, não devolve, perde dinheiro. Amados, eu comprei um perfume, embalagem maravilhosa, garantiam que era original. Quando voltou, quando chegou, amados, foi um desapontamento. Eu ainda prefiro, eu sei que tem lugar bom para se comprar. E se você tiver condições e confiar no fornecedor, está tudo certo. Mas hoje está desse jeito. As pessoas estão se isolando, não querem mais ir num shopping,
não querem mais ir numa loja, no mercado. As pessoas estão reclusas. As pessoas estão sofrendo de fobia social. Pode ver, você é uma das pessoas que disse: não, no Natal vou ficar em casa, não quero sair, eu quero ficar de boas, na Lagoas. Não, eu como lá meu arrozinho com ovo e está tudo bom. Amados, nós somos uma família, não é? É tão bom que os irmãos vivam em comunhão. Um leva um frango, outro leva o peru. Quem leva o peru está em desvantagem, não é? Eu vi o preço no mercado, Jesus, agora eu falei, eu acho que vai ser frango. A gente chama o frango de peru e está tudo bem. Mas não é assim, a gente não está ficando arredio, a gente não confia mais em ninguém, a gente não gosta mais de ninguém, nem de nós mesmos. Como que o senhor sabe disso? Você acorda 3 horas da tarde, o cabelo todo, a baba branca do lado da boca, ramelo nos olhos, olha no espelho, leva um susto, usa o banheiro e volta a dormir. Gente, como é bom a gente estar junto, conversar um pouco, rir um pouco. Uma irmã falou: pastor, é bom demais, a gente se reúne para falar mal dos outros. Eu falei: o quê? Para com isso. Não é legal, né, gente? Falar mal dos outros pelas costas. Também não é legal falar na frente, porque constrange a pessoa que fala mal, constrange quem ouve. Não fale de ninguém. Pouco de você e muito de Deus. Então a gente tem que fazer uma força, porque lá dentro da gente parece que aconteceu alguma coisa. A gente não quer ter contato com ninguém mais. Parente. Eu sou de uma época onde a minha mãe passava na papelaria e comprava assim um monte de cartão e falava: ajuda eu a escrever. Aí escrevia a punho, a mão, um a um. Não, eu quero aí que é para minha prima Diva, escreve aí. É para minha prima, sei lá, quais as primas? A Crídia, escreve aí para a Crídia. Escreve aí para a tia Marina. Escreve aí para... A gente ficava lá escrevendo, amados, até doer a mão. E era uma alegria levar o Feliz Natal. Pendurava na árvore. Um monte de cartão pendurado na árvore, gente. Aí a pessoa chegava lá, abria e lia a mensagem. E era diferente. Hoje, você não quer dar Feliz Natal para ninguém. Por quê? Porque você não está vivendo o Natal. O que você vive não é Natal. Natal, gente, fala de nascimento. Eu faço igual Papai Noel. Eu vou na casa de um por um dos irmãos, dou uma petiscada e digo: ho, 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 ho. E tem irmãos que cozinham tão bem. É maravilhoso ir lá na tua casa, dar um abraço, dar um beijo, ficar junto com vocês. Teve Natal, gente, que eu ganhei tanto presente, mas tanto presente, tanto presente. Eu fiquei abrindo pacote até de madrugada. Hoje, se eu ganhar uma gravata de zíper, uma meia sem elástico, é muita coisa. Teve um ano que eu ganhei, eu acho que uns 3, 4 ternos. Hoje a gente já não usa tanto, né? Na ceia a gente usa assim para não perder o costume. Mas geralmente a gente não usa tanto. A gente faz mais um trabalho informal. Porque não é a nossa roupa do dia a dia, é ou não é? Aí ganhei muito presente. A gente se sente feliz, não se sente? Quando você ganha uma coisa boa, quando você ganha uma coisa ruim, você não fica decepcionado?
Amigo secreto, gente, é uma luta participar de amigo secreto, não é? Porque eu sempre compro coisa boa, eu dou coisa boa, eu pago caro, eu invisto. Aí a pessoa chega e falou: pastor, eu encontrei essa gravata do Mickey, e eu trouxe para o senhor, tem a sua cara. Eu falei: é mesmo? Jesus da glória, onde eu vou usar a gravata do Mickey, não é? E eu já usei em festa de criança. Eu botei lá, na época bem lá atrás. Amados, não estou falando aqui de gastar dinheiro com gente. Se bem que se a gente tem, pode, é bom. Mas eu estou falando é de tratar bem gente. É tratar bem. Sabe, cozinhar não é só cozinhar, é você cuidar daquele que vai comer, daquele que vai almoçar, daquele que vai jantar, daquele que vai cear. A gente preparar, só que não pode ser uma pessoa sozinha preparando. Sabe por quê? Depois ela fica reclamando: só eu cozinho, só eu lavo louça, só eu arrumo a casa. Gente, a ceia vira um campo de guerra. É ou não é? Às vezes, aquela pessoa é assim, ela é sistemática, ela gosta de fazer tudo. Não vem botar a mão na minha cozinha, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer tudo. Mas daqui a pouco, ela está cansada, daqui a pouco ela começa a reclamar. Ninguém me ajuda, só vem aqui para comer, termina, todo mundo vai embora, está todo mundo dormindo, largaram eu aqui com a cozinha sozinha, e a pessoa fica 2 horas lavando louça, na academia. Então é legal, quando a gente de repente para e pensa: eu vou ajudar, eu vou fazer minha parte, cada um faz sua parte. É ou não é? Um peru para um só, é muito caro. Sabe o que a gente faz? Divide, o peru custa tanto, vamos dividir, pequena parte cada um. Aí chega lá, o peru tem 2 coxas e dá briga, porque todo mundo quer a coxa do peru. É uma luta. Amados, crente não é gente não. Crente não é gente não. Crente gosta de brigar. E a gente tem que entender a paz. Eu me lembro quando eu era pastor solteiro, que a Neide Luciano convidava a gente para ir lá na casa dela. Na verdade era a casa dela, da Maria e da Pedrina. A farofa da Pedrina eu nunca ia esquecer. Né, Pedrina? Que farofa maravilhosa. As comidas, não é? Maionese, carne assada do Vanuir, né? E o Lucas lá banando para apagar o fogo, né, Lucas? Era maravilhoso. Gente, presta atenção, a gente olha lá para trás, a gente era feliz e não sabia, é ou não é? Tudo que a gente queria hoje era o quê? Não queria estar com meu pai, que não está mais entre a gente. Eu queria estar com a minha mãe, que não está mais entre a gente. Eu queria estar com aquele meu irmão, com aquela minha irmã, que não está mais entre a gente. Eu queria aquele meu parente, aquele meu conhecido, aquele meu amigo, que não está mais entre a gente. Outro dia eu conversava com o Everaldo perdeu um cunhado muito querido. Ele falou: pastor, nem parece que é verdade. Eu estava olhando as fotos dele. Gente, é um sentimento de dor, de falta, de saudade, é ausência. Agora, a gente tem o pai, a gente tem a mãe, a gente tem os irmãos. É uma luta para reunir, ou não é? Vou, não vou, não vou, vou. Você espera, não vai, e quando não espera, vai. Você comeu, aí por que vocês não me esperaram? Falando: não, mas achei que você não vinha. É uma coisa terrível. Então, preste atenção. Faça do teu Natal um bom Natal. Tem gente que fala: eu não vou brigar no Natal. Vira o relógio, já está brigando, quebrando o pau, discutindo. Não, eu estou falando de valorizar o outro.
entender o outro. Para de discutir, para de cobrar. Para. E da gente entender que o nosso Natal, que fala sobre o nascimento de Jesus, precisa se estender para a gente viver esse renascimento na nossa vida, durante os 365 dias do ano. Antes eu não gostava de aniversário, eu era doente da alma. Hoje eu gosto. Meu aniversário é no dia 27 de abril. Tem gente que me dá presente de aniversário até agora, e eu não fico chateado. Falei, pode dar, estou aceitando, estou aberto a receber o presente que você não me deu. É assim que funciona. Para que a gente vai ficar adoecido na alma, ralhando, reclamando, murmurando, chateado? Teve uma irmã da igreja que ela fez aniversário num dia, e a gente na época não tinha internet como a gente tem hoje. Até com internet a gente falha. A gente tem um sistema que nos avisa, e se passa despercebido lá na nossa administração, a gente falha. Por isso que é bom você sempre dizer, o irmão fulano, cicrano, beltrano, está fazendo aniversário. Tem marido que fica quieto, deixa passar o aniversário da mulher em branco. E tem mulher que deixa o aniversário do marido passar em branco. Não fala para ninguém. Ele não gosta, eu também não gosto. Mas quando a gente não comemora o aniversário, meu Deus. Aí, o aniversário da irmã foi num dia. No outro dia eu comprei, na época era moda, né? Comprava assim, um buquê de rosa vermelha, pagava caro, aquele negócio bonito, cheiroso. Aí levei na casa da irmã. A irmã falou assim, meu aniversário foi ontem, não foi hoje. Dá essas flores ano que vem. E eu tentando, viu, irmã? A gente ama muito você. Não, se amasse, não tinha esquecido meu aniversário. Meu aniversário foi ontem, por que não trouxe ontem? Não é hoje. Não, mas aceita, é de coração. Aí o marido fez, peraí, eu vou resolver isso aí. Pegou já a flor assim, jogou dentro da lata de lixo. Pronto, acabou. Acabou. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Acaba com a graça dessa mulher. Mas precisa disso. Quando a gente é curado, fala, olha, que bênção, pastor, que lindas flores, estou muito feliz, não deu para vir ontem, mas deu para vir hoje, não deu para vir hoje, vem amanhã, não deu para vir amanhã, vem depois da manhã, mas venha, vou trazer bolo. Teve uma irmã da igreja, que ela era complicadinha de lidar, gente, não comemoraram o aniversário da irmã. No outro ano, o pessoal curou a irmã. Ela ganhou acho que 3 ou 4 bolos de aniversário. As irmãs quiseram agradar. Aí tinha tanto bolo lá, que eu falei, gente, para que tudo isso? Falei, pastor, é que ano passado a gente esqueceu. Todo mundo quis agradar ela, e cada uma trouxe um bolo, ó. Às vezes a gente precisa crescer, não precisa, gente? Eu tenho amadurecido dia a dia. Dói amadurecer. Mas a gente aprende a duras perdas. A gente amadurece. Então a palavra que eu quero dar para você é que você precisa ser presente na vida de quem você ama. Com presente ou sem presente, você é o presente na vida dela e ela é o presente na sua vida. Se você puder dar alguma coisa que é tradição, é comércio, dê. Mas não dê só no Natal. Não dê só no Ano Novo. Não dê só no aniversário. A gente precisa agradar o ano todo. E é tão gostoso, né? Fora de época, alguém chegar com um presente e dizer assim, lembrei de você. É ou não é? Antes, a gente só comia panetone no Natal. Hoje tem panetone o ano todo. Nunca vi um negócio desse. Você passa na frente da Câmara Municipal, no supermercado Mendonça, a lâmpada está lá na árvore o ano todo. Chega no Natal, apaga. Eu não entendo isso. A Janaína ficava indignada. Ela passava lá e falou, mas já passou o Natal, por que essas lâmpadas estão aí? Daqui a pouco chegou o Natal, por que a luz está apagada?
ela endemoniza. Então preste atenção, nós não vamos estar juntos para sempre. Você não vai ter as pessoas que você ama do seu lado para sempre. Então, perdoa, libera, abençoa, passa por cima do que acontece. Pastor, eu engoli sapo de perna aberta, está perdoado. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é aguentar fulano, ciclano, está tudo zera. Sabe por quê? Para o seu Natal não ser infeliz, para o seu final de ano não ser infeliz, para o seu 2026 não ser infeliz. Eu decidi na minha vida não ser infeliz. Amados, eu tinha uma lista. Você pensa que ser pastor é fácil? Deixa eu contar para vocês. Se pastor é sério, é porque é sério. Se brinca, é porque brinca. Se a mensagem é curta, é porque não tem o que pregar. Se a mensagem é longa, é porque exagera. Se o pastor não ensina sobre finanças, o pastor está impedindo a igreja de ter prosperidade. Se ensina, é porque o pastor é mercenário. Se o pastor é rígido, ele é muito radical e devia ser mais flexível. Se ele administra com punho cerrado, é desumano. O pastor sempre vai conviver com os fiéis, com os infiéis, com os leais, com os desleais, com os verdadeiros, com os falsos. O pastor sempre vai conviver com aqueles que são comprometidos, com aqueles que são descomprometidos, com aqueles que têm amor, com aqueles que, por mais que a gente faça, não aprende a amar. A verdade é que conviver com gente não é fácil, gente. E nós precisamos, em nome de Jesus, ser a parte madura que vai relevar, que vai conduzir com sabedoria, com discernimento e com amor toda a situação. Amém? Então é esta palavra que eu quero deixar para vocês como reflexão no Natal, para que vocês tenham um Natal feliz com a mãezinha de vocês, o pai de vocês, irmão, irmã, vó, vô, tia, tio, primos, família. Eu sempre achei a família da Michele muito bonita. Quantos irmãos você tem, Michele? São 5 e 6 com você. São 6 filhos. Imagina só, 6 filhos. Quantos netos? 14 netos. Bisneto não tem ainda. É cedo ainda. Mas você imagina quando se reúne a família? Gente, que coisa linda. Eu queria ter pelo menos 4 ranhudinhos correndo pela casa, fazendo bagunça, né, Anny? 2 já são, né, uma benção, né, Anny? Que diga o Henrique, eu vi ele lá na quadra brincando com os carrinhos lá, vai lá, e a Anny filmando, né, Anny? É lindo demais, não é verdade? Como uma criança alegra a casa, é ou não é? Preste atenção. A gente era feliz e não sabia. Agora não priva a gente de ter alegria da tua presença, da tua amizade. Sabe, você que não quer ser amado, é você que exclui a gente da sua vida. Essa pessoa que está do teu lado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo com os meus parentes. Gente, presta atenção. É só ter maturidade, deixa para lá. Mas pastor, se reúne, vai ter fofoca. Vamos fazer o quê? Faz a sua parte. Mas é muito bom estar junto. Vamos ficar de pé. Diga assim comigo: Deus, talvez o Natal tenha perdido para mim o sentido há muito tempo.
para mim é apenas uma data comercial. Mas olhando para a tua palavra, nós entendemos que o Natal é mais do que isso. É mais do que comes e bebes, trocas de presente. O Natal deve nos marcar por Cristo, independente de data. Que o Natal possa nos unir, nos aproximar e nos levar a meditar e compreender mais o teu favor e da tua graça. Senhor, cura as nossas feridas, nos sara em nossa alma, nos liberte, para que possamos ser porta-vozes de um novo ano, de um novo tempo, de uma nova data. Que possamos ser amorosos, compreensíveis, pacientes. Que possamos ser como Jesus. Que possamos nos parecer com Jesus. E que possamos dar testemunho da nossa vida em todas as áreas. Senhor, não queremos viver presos, encarcerados, detidos, enclausurados, isolados. Coloca em nós, Senhor, a chama do teu amor, para que possamos viver um novo tempo profético, aguardando o teu avivamento, que virá certamente, e que nos alcançará a todos. E tudo que o diabo quer, é trazer frieza e indiferença no meio da tua igreja. E nós estamos aqui para pregoar o ano aceitável do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ver o teu milagre acontecendo. Em nome de Jesus. Una, Senhor, as famílias. Una, Senhor, as pessoas. Una, Senhor, os irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, recala bababahashala basu. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida. E a mão. Vamos cantar juntos. Como é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Levante as mãos.
Bem forte. Bem forte, eu sou um. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no Senhor, abençoe o teu povo, abençoe o Natal de cada um, a semana, que eles sejam marcados pelo teu amor, graça, misericórdia, bondade e amor. A todos, Feliz Natal, e não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão, um abraço na sua irmã, Feliz Natal.